Vamos ver agora a lâmpada do tipo Sol. A lâmpada do tipo Sol, ela já está mostrando as suas diferenças aqui, né? Nós não temos aí uma dispersão de iluminação tão intensa para as outras faces, exatamente como a luz do Sol cria no nosso ambiente real, né? Nós teríamos uma sombra bem definida, né? Em virtude dos nossos raios de luz estarem vindo de um ponto bastante distante, né? E agora vamos tentar entender um pouco melhor os nossos campos. Bom, temos aqui um campo de cor, onde poderíamos colocar uma coloração, poderíamos colocar uma luz mais amarela, por exemplo, né? Poderíamos estar alterando a intensidade dessa iluminação, né? Vamos pular inicialmente esse céu e atmosfera. Vamos verificar aqui a parte de sombras, né? Então, temos aqueles mesmos campos, somente esta camada, ou somente sombras, que é aquele efeito que nós já aprendemos quando aprendemos o tipo de iluminação tipo ponto, né? Temos aqui a parte de sombreamento, da mesma forma, com os mesmos campos. Então essa parte de sombras aqui não é nenhum mistério para a gente, ok? Temos aqui as características iguais, da mesma forma que aprendemos com a iluminação do tipo ponto, né? Negativa é uma luz que vai absorver e não vai emitir luz, ou seja, ela vai trabalhar como algo que absorve a luz. Temos o processo onde esta lâmpada pode estar renderizando a iluminação para os objetos que pertencem à mesma camada da iluminação. O especular que não estava ativado, podemos ativar ele. Então agora temos aqui o ponto de iluminação mais intenso, né? Observamos aqui. Se ela vai ser uma luz do tipo difusa ou não. Se não for difusa, a gente praticamente não consegue enxergar os objetos. Só vamos conseguir enxergar aonde existe a luz especular, né? Que ela está ativa aqui nesse momento. Enfim, todos esses campos são muito parecidos com o que aprendemos aqui na iluminação do tipo ponto. Não muda nada. Mas agora temos um camarada novo aqui, que é o céu e atmosfera. Como esta iluminação é uma iluminação que tenta nos dar uma característica de ambiente, então, se observarmos no nosso mundo real, nós temos o céu, que ele é azulado, em decorrência da iluminação que parte da luz do Sol e incide sobre a nossa atmosfera, nos dando essa característica meio azulada durante o dia. Da mesma forma, poderíamos ter essa característica replicada aqui no programa Blender, né? Eu vou afastar um pouquinho a nossa visualização. Deixa eu ver se assim tá bom, ok? E agora eu vou ativar essa opção aqui de céu. Não é uma alteração que vai ocorrer na iluminação dos nossos objetos, mas no nosso cenário de fundo. Observem agora, quando eu renderizar, que o nosso cenário ganhou uma iluminação parecida com a que temos no nosso ambiente real durante o dia, que é a imagem que vemos do nosso céu. Por isso que esse grupo de opções ganha esse nome de céu e atmosfera. E aí já temos uma pré-definição aqui que vai estar alterando todos esses campos ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, poderíamos colocar aqui uma iluminação do tipo deserto, ok? Observem o que acontece aí no nosso projeto, do tipo montanha, tá? Então é um céu com uma intensidade de azul mais intenso, ok? E aí poderíamos estar alterando isso também manualmente aqui embaixo. Então o mais importante agora é a gente estar visualizando o nosso ambiente de fundo e não mais o objeto, porque esse tipo de iluminação ela vai participar mais da criação de um cenário ao fundo do nosso projeto tridimensional, ok, pessoal? Então eu vou mexer algumas configurações aqui só para a gente ver essas mudanças aqui, tá? Por exemplo, turbidez, né? Se nós alterarmos aqui a turbidez, observe que o que vai acontecer aqui,
vai ser replicado aqui também. Então vou renderizar agora e nós temos aí uma nova mudança, tá? Então não se faz necessário eu estar aqui renderizando a todo momento enquanto vou mexendo aqui, tá, pessoal? Porque nós vamos ter aqui já uma demonstração desse cenário, tudo bem? Então, por exemplo, mexendo aqui no brilho, né? Mexendo nesse espalhar, vamos aumentar o brilho, desculpa, a gente tem que aumentar esse brilho aqui, senão a gente não vai ver. Ó. Ok? Se eu renderizar, lixo, não acontece nada. Pessoal, eu fiz algumas modificações aqui na posição da minha câmera para que a gente conseguisse ver de uma melhor forma o nosso horizonte aqui, tá? E com esse posicionamento da minha câmera, os objetos acabaram ficando mal posicionados aqui. Então, eu não vou perder muito tempo aqui reposicionando objetos, câmera e tudo mais, para poder exemplificar uma coisa simples para vocês, tá? Eu vou aqui selecionar novamente o nosso ponto de luz. Vamos renderizar isso aqui. E aí nós conseguimos observar que tudo que está acontecendo nesta janela aqui, ela fica sendo evidenciado na nossa tela de renderização, né? É lógico que se eu colocar, dependendo do ângulo que eu estiver observando isso, por exemplo, se eu renderizar agora, eu vou estar vendo aqui somente a cor azul, não vou estar conseguindo ver estas mudanças que ocorreram aqui na janela. E isso tudo acontece porque eu estou num posicionamento do ângulo da minha câmera, onde eu só enxergo este lado azul. Se eu reposicionar isso aqui nessa direção, eu consigo ver novas situações nesse plano de fundo do meu projeto tridimensional. Por isso que eu acabei aí colocando essa câmera numa posição que desse para a gente poder estar verificando melhor isso. Ok, pessoal? Tá bom? Então, eu não vou ficar aqui renderizando toda hora isso daqui, porque a gente já tem uma janela aqui apropriada, né? Para poder estar verificando todas essas modificações aqui da nossa iluminação. Tá? Então, aqui nós temos um cenário. Deixa eu só acertar um pouquinho aqui. Deixa só o que interessa na nossa visualização. Bom, agora sim. Aqui nós temos então uma visualização de um cenário. Por exemplo, um cenário do tipo clássico, do tipo deserto, ou do tipo de montanha. O que muda mais de um para o outro, o que é? Essa parte azul do nosso ambiente, ok? Estão vendo lá na renderização também, tá? É o que muda, é isso, né? E agora, se mexermos um pouco nessas outras configurações, por exemplo, turbidez, nós estamos aumentando o que? Essa parte mais clara da iluminação aqui do sol. E aí é importante a gente entender também o porquê que estamos enxergando nesta posição aqui, né? Pessoal, o difícil da gente compreender numa iluminação do tipo sol é a posição do nosso sol em relação ao nosso cenário, né? Essa posição não tem nada a ver com relação à localização da nossa lâmpada. Por exemplo, nós estamos vendo o sol aqui nesta posição, mas se entrarmos no modo de wireframe, verificamos que a posição onde a lâmpada se encontra, ela está aqui, ó, ok? E se eu arrastar esta lâmpada para essa posição aqui, vocês vão ver que não há nenhuma modificação em relação ao nosso cenário. Porém, a rotação sim. Se nós fizermos uma pequena rotação desta lâmpada pelo eixo, por exemplo, eixo X, tá? Ó, nós estamos incidindo diretamente pela visualização, mas se modificarmos um pouquinho a coisa só e renderizarmos agora, nós observamos que esta lâmpada já se movimentou, ok, pessoal? Então nós temos que observar este ângulo do raio aqui, ok? Em que posição esta lâmpada poderia ficar situada de forma que este raio estivesse apontado para a nossa visão,
na nossa câmera, que seria mais ou menos nessa posição que está aqui. Vocês entenderam como é que a gente faz a localização desse ponto de sol? É uma coisa meio maluca da gente começar a entender, né? Vamos dizer, por exemplo, que eu gostaria que esta lâmpada que está aqui, ela estivesse posicionada aqui. Para que o ponto de luz, que seria esse ponto de luz, estivesse localizado exatamente neste ponto, eu teria que rotacionar esta lâmpada. Então vamos rotacionar aqui pelo nosso eixo X, tá? Vou rotacionar esta lâmpada de forma que eu consiga trazer este raio aqui diretamente na incidência da nossa câmera. Então vamos rotacionar pelo eixo Y. E agora pelo eixo X novamente. Acho que agora está certo. Vamos ver? Olha lá. Ok, pessoal? Então conseguimos colocar esse ponto de iluminação aqui. Ok? Então, se nós gostaríamos aí de estar acertando o nosso cenário com a posição do Sol, tudo direitinho, nós teríamos que fazer o seguinte: nós teríamos que primeiro estar aí acertando o direcionamento da nossa câmera em relação ao nosso objeto. E aí teríamos que colocar a posição deste Sol no nosso cenário. Só que se renderizarmos agora, sabemos que esta lâmpada não vai estar posicionada aqui. Por quê? Porque o Sol ele está tendo uma incidência de luz de onde? De que ângulo, pessoal? É isso que nós temos que entender. Esse Sol jamais estaria posicionado aqui no nosso horizonte, porque isso não iria trazer para nós o quê? A realidade do nosso ambiente, certo? Então, para podermos acertar isso, vamos ter que direcionar o quê? Nós vamos ter que acertar o ângulo de rotação deste raio aqui, ó. Ou seja, ele não vai poder incidir desta forma, mas ele vai ter que incidir aqui, ó, olhando para nós. Então, vamos rotacionar isso agora. Vou fazer aqui uma pequena rotação, né? E agora vou fazer uma rotação pelo nosso eixo Z, ok, pessoal? Então vamos rotacionar aqui pelo eixo Z. Para isso, eu acho que é melhor a gente ter aí uma visão superior, ok? Então, onde está a nossa câmera? Nossa câmera está aqui nesta posição, né? O Sol está aqui e agora vamos rotacionar então ele pelo eixo Z. E agora vamos conseguir ter um controle melhor. Ou seja, o Sol está vindo aqui por trás e vai incidir na nossa câmera. Vamos renderizar agora. E agora temos a visão do Sol ao nosso horizonte, né? E aí poderíamos fazer até o seguinte: vamos remover esta parede que está aqui. Vamos só deslocar ela para lá, né? Para ela não projetar sombras, ok? Vamos fazer um pequeno deslocamento. Opa, não este aqui. Vamos tirar esses objetos do nosso cenário, tá? Então nós teremos aqui o Sol, a nossa esfera e o plano. Vamos renderizar. E aí teremos então o nosso Sol ao horizonte. Vocês entenderam como tem que existir uma regra entre a posição que estamos visualizando o Sol e a iluminação que ele vai ocasionar no nosso ambiente? Perceberam? Então nós não podemos estar direcionando o Sol na posição que gostaríamos e estar tendo um efeito de iluminação diferente do que seria ocasionado se ele estivesse aqui nessa mesma posição, que é uma posição mais de pôr do sol nesse momento, né? Então, se gostaríamos de ter uma iluminação do tipo meio-dia, nós teríamos que rotacionar os raios de sol para este ângulo aqui, né? Um ângulo por cima, ok? Aí teríamos a nossa projeção de luz vinda pelo alto, só que em compensação o sol não poderia estar
participando do nosso horizonte. Entenderam? Porque o Sol está onde, pessoal? Ele está lá em cima. Perfeito? Tá? Então, novamente, vamos rotacionar um pouco este ângulo. Um pouco mais para baixo. Vamos renderizar agora. Ainda assim, o Sol ainda não aparece no nosso projeto. E vocês percebem que esta posição nada vai alterar. Né, pessoal? Entenderam? Ó? Nada muda no nosso projeto, porque quem vai determinar é o ângulo de incidência do raio de luz. Então, se alterarmos a rotação novamente pelo nosso eixo Y e renderizarmos agora, conseguimos ver agora o Sol começando a aparecer. Então, para uma simulação mais perfeita, vamos abaixar um pouco mais essa esfera do nosso plano, para que possamos ver aqui a projeção de luz dela. Ok? Aqui eu desci mais. Subir um pouquinho mais. Ok? E aí nós teríamos uma simulação de pôr do sol. Né? Lógico que aqui está faltando alguns pontos mais de luz, porque nós estamos tendo aqui uma projeção de sombra muito intenso, né, pessoal? Não está muito legal, né? Então, de repente, precisaremos estar criando aí mais uns pontos de luz, né? Para poder estar aí consertando isso, né? Nós poderíamos estar colocando um ponto de luz mais ou menos nessa direção. Ou seja, nós conseguimos agora iluminar um pouco mais as outras faces, né, do nosso objeto. E ao mesmo tempo temos aí o Sol atuando como um pôr do sol. Né? E aí aquelas configurações que estávamos fazendo em relação a esse tipo de lâmpada, né? Então voltando lá, se nós alterarmos aí a turbidez, por exemplo, nós vamos ver agora a mudança disso. Então nós temos aí um sol mais intenso, né? Então a configuração de turbidez ela faz esse efeito. E lembrando que nada disso está influenciando na iluminação dos nossos objetos, né? Quer dizer, se eu aumentar aqui a turbidez, não muda muito o nosso objeto, ó. Perceberam? Ficou aqui. Fica a critério de vocês agora estar mexendo um pouco mais nessas configurações e estar acompanhando um pouco melhor sobre isso, tá? Eu acho que nós já falamos demais apenas sobre esse tipo de iluminação aqui. Eu acredito que a iluminação do tipo Sol já foi bem explicada e conseguimos então atingir o objetivo sobre esse tipo de iluminação. Bom, agora vamos fazer o seguinte, né? Eu ampliei a escala do nosso plano de fundo, né? O piso aqui do nosso projeto, tá? Vamos modificar essa iluminação, definindo agora um tipo de lâmpada focal, ok? E aí nós teremos agora uma iluminação do tipo igual a que encontramos no teatro, por exemplo, né? Onde iluminamos aí um artista no palco, né? Alguma coisa nesse sentido. Vamos rotacionar isso aí. Vamos ter uma visão aqui por topo para posicionar melhor esta lâmpada. Direcionar um pouco mais para cá. Tá? E aí nós conseguimos ter aí uma ideia de como essa iluminação focal ela acaba atuando aí no nosso projeto, né? Exatamente como se fosse aí um holofote de luz de uma peça teatral. Eu acho que assim eu consigo explicar de uma melhor forma para vocês como esse tipo de luz acaba agindo, né? Então nós temos aqui a iluminação dessa luz, poderíamos alterar para uma cor esverdeada, por exemplo, né? Tá? Então agora estamos com ela atingindo os nossos objetos com uma cor mais esverdeada. Temos o grau de energia, que seria a intensidade dessa luminosidade, né? Então mais intenso, ok? O máximo dela que ela chega é 10, nesse valor.
Temos a forma de atuação, que seria o decaimento, onde ela começa a deixar de atuar. Então poderíamos aumentar este valor, por exemplo, e aí teríamos este resultado. Ou poderíamos dizer que ela vai atuar numa distância menor, e aí ela começa a ficar também mais enfraquecida, né? Ou seja, a distância do ponto de luz até o local onde ela vai estar incidindo nos nossos objetos. Temos a parte de projeção das sombras. Então, no caso, nós poderíamos colocar sem sombras, sombras contingenciadas e sombras traçadas por raios. As sombras traçadas por raios em relação às sombras contingenciadas, a diferença maior está aqui, ó, nessa delimitação da nossa sombra aqui, né? Ela acaba tendo um contraste maior, né? A sombra traçada por raio, ela é bem marcada, enquanto que se a gente colocar como sombra contingenciadas, nós temos um decaimento, um pouco mais expressivo, né, entre a parte mais escura e a parte mais clara da projeção dessa sombra. E nós temos também aí outros recursos, né? Por exemplo, somente sombras, então ele só vai projetar a sombra da iluminação, não vai ter mais aquele foco. Quer dizer, são itens que a gente já conhece, né? A mesma coisa, somente essa camada, a gente já viu como é que isso acaba atuando, não precisamos falar mais sobre isso, né? O tipo de contingenciador, ele vai dar aqui essa característica da nossa sombra, né? Então, clássico, ela é um pouco mais apagada. Clássico, meio caminho, mais escura. Irregular, ela é mais definida, né? E profundo, ok? E cada um deles vai ter aí as suas configurações, né? Então a gente vai estar manipulando todas essas caixinhas aqui para a gente conseguir ter aquele tipo de sombra mais apropriado aí para o nosso projeto, né? Novamente, é necessário que a gente esteja aqui manipulando isso tudo para conhecer melhor cada campo, né? Acho que não é interessante ficar falando no detalhe sobre cada um deles, uma vez que vocês, fazendo isso no projeto de vocês, vocês rapidamente conseguem estar verificando a ação de cada um destes campos, né? Enfim, eu acho que não se faz necessário a gente estar aí falando no detalhe de cada um destes campos, né? As sombras traçadas por raios, ela tem aí menos configurações, são configurações já parecidas com outros tipos de lâmpadas, né? Que a gente simplesmente manipulando isso, a gente vai conseguir rapidamente ver todas essas diferenças, ok, pessoal? Tá? Então não vamos perder muito mais tempo com isso. O tamanho do foco, aqui sim, né? Então, por exemplo, aqui nós poderemos estar determinando o ângulo de abertura dessa lâmpada. Se queremos ter uma lâmpada com ângulo de abertura de apenas, vamos colocar aqui 25 graus, tá? Então nós temos um ângulo de abertura mais fechado, né? Ou então poderíamos estar fazendo o inverso, né, pessoal? A gente poderia estar abrindo aí o ângulo para 120 graus, né? E aí teríamos esse outro tipo de efeito, né? O que nós estamos fazendo, na verdade, estamos mexendo neste ângulo, na abertura deste ângulo aqui da nossa iluminação, ok? Então vamos voltar lá para 45 graus, tá? Então vocês conseguem ver facilmente como essa lâmpada atua, ok? Já esse campo aqui mesclar, ele vai estar atuando aqui nessa borda da projeção da nossa luz, tá? Ele vai influenciar num decaimento dessa luz da parte mais clara à parte mais escura. Então, se nós aumentarmos isso, ó, vocês conseguem observar que a gente vai estar aí, ó, suavizando essa projeção de luz, né?
Vamos estar diminuindo esse contraste entre a parte mais clara, que é onde a luz atua com uma intensidade maior, e a parte mais escura, onde ela deixa de atuar. Então, se nós diminuirmos agora este valor e renderizarmos, conseguimos ver aí facilmente essas diferenças, tá, pessoal? Então, a gente vai estar aí ajustando isso também para conseguir um melhor tipo de iluminação. Essa opção Halos, ela vai dar um aspecto volumétrico aí para nossa luz. Então, se ativarmos isso, nós conseguimos ter um aspecto de volume na nossa iluminação, tá? Vamos afastar um pouquinho, ainda não estamos conseguindo ver isso atingindo. Vamos aumentando aqui a distância, né? E vocês conseguem ver aí a diferença que esse efeito vai criar aí na nossa luz, tá, pessoal? Estou renderizando e aumentando aos poucos para vocês irem vendo como isso acaba afetando a nossa iluminação. Agora poderíamos diminuir um pouco mais essa intensidade, né? E aí conseguiríamos criar aí um aspecto de volume na nossa iluminação. Vamos fazer só o seguinte, vamos descer um pouco mais esta lâmpada. Assim a gente consegue ver todo o cone, né, da nossa iluminação no projeto. E tem um outro ponto de luz aqui que eu criei só para iluminar um pouco estas áreas que ficariam mais escuras no nosso projeto, tá? Mas a nossa lâmpada do tipo focal, ela está aqui, ó, mostrando claramente como ela funciona, ok? Agora poderíamos então estar facilmente mexendo neste decaimento. Né? E nós conseguimos estar vendo aí, ó, através desse efeito do Halos, esse volume da iluminação e como esse campo decaimento está também atuando, né? Vamos mudar aqui os tipos para influência linear e quadrática, e aí poderíamos ver diversos resultados diferentes. A melhor opção mesmo é essa aqui, inverso quadrático, que é uma opção default, né, do tipo de luz, já vem configurado nesse, e realmente eu acredito que seja o melhor tipo de decaimento para nossa iluminação, né, um decaimento mais próximo de algo real, né? Ok? Eu acredito que esse tipo de lâmpada já esteja bem explicada também, que a gente já tenha conseguido aí estar entendendo bem como funciona, né? Ok, um outro campo que nós temos aqui é esse quadrado. Ele vai projetar uma iluminação quadrada, né? Vai deixar de ser um formato circular, dependendo de algum efeito que a gente possa estar precisando para o nosso projeto. Tem essa opção. O mostrar cone é uma opção que a gente consegue estar visualizando na edição do nosso projeto, né? Não é nas telas renderizadas, tá? Então mostrar cone, ele cria esse efeito aqui. Então no nosso projeto, na parte de edição do projeto, a gente consegue ver o cone da iluminação. Isso nos ajuda a estar ali posicionando a nossa lâmpada da forma como gostaríamos, né? Tá? Mas ele não atua no aspecto aqui da renderização da imagem, tá? Então se eu desmarcar essa opção aqui, vocês observam que não tem efeito nenhum em relação a isso, tá, pessoal? O que mais? Acho que é isso, né? Essa opção esfera aqui no decaimento é como se o decaimento ele tivesse aqui no seu final um efeito circular aqui, assim, nesse sentido, tá?
Então, nesse formato de esfera, eu acabo criando um efeito de sombreamento maior nas bordas, né? E uma luz mais intensa no centro. Agora, quando tiramos esse efeito aqui, nós teremos uma luz mais homogênea, ok? Tanto do centro quanto até as bordas. É como se nós tivéssemos um efeito aqui mais plano da nossa luz em relação a esse decaimento, tá, pessoal? Bom, eu acho que esse tipo de lâmpada focal nós já matamos. Vamos para a lâmpada do tipo hemisférica. Vamos diminuir a intensidade dessa luz. E aí o que a gente percebe nesse tipo de iluminação é que primeiro é uma iluminação que não projeta sombras, né? A gente não tem projeção de sombras. É uma luz bastante homogênea em toda a superfície onde ela incide, né, nos nossos objetos, tá? É uma luz também o que? Direcional, né? Então se nós fizermos aqui um processo de rotação e renderizarmos agora vamos rotacionar novamente, vamos renderizar. Então vocês observam que agora essa iluminação, nós estamos com outro ponto de luz ainda aqui, né? Vamos achar esse outro ponto de luz. Está aqui. Olha ele aqui. Vamos deletar esse ponto de luz e vamos renderizar novamente, tá? Então é só para evidenciar que é uma luz bastante homogênea, né? E ela é direcional. Então, quando nós rotacionarmos este ponto aqui mais intenso de luz, né? Nós vamos ter uma luz mais intensa sobre toda a superfície do nosso objeto, ok? Mesmo se nós aproximarmos essa iluminação do nosso objeto, vamos colocar ela aqui nessa altura, nós temos a mesma iluminação, ok, pessoal? É como se nós tivéssemos aí uma iluminação parecida com a do Sol, né? Só que ela pega aí meio hemisfério, né? Ela pega exatamente toda essa área aqui em relação ao nosso projeto. Vamos rotacionar ela novamente. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar em modo de renderizar e vamos rotacionar, tá? Isso é para vocês verem aí o decaimento dessa luminosidade, tá? Ela é sempre de uma forma bastante homogênea, ok? Em toda a superfície, e vai depender do ângulo, né? O ângulo com que a luz vai estar incidindo aí no nosso objeto, ok, pessoal? Tá? Mas a gente vê que ela é bastante homogênea. Essa é uma característica muito forte desse tipo de luz. Então, quando precisarmos fazer uma luz aí que não desejamos que ela projete sombras, que ela ilumine por igual todos os objetos no mesmo ângulo e tudo mais, esse é o tipo de iluminação que nós precisaremos estar aí optando, tá? E aí nós observamos que ela tem exatamente esse tipo aqui de projeção, né? Veja, eu estou colocando ela agora abaixo do nível do meu objeto que faz aqui o piso, né? Se eu renderizar, ele continua sendo iluminado, né? Então a posição desta lâmpada não vai interferir aí no nosso projeto, mas a rotação desta lâmpada sim, ok? Se eu colocar ela para cima, por exemplo, eu não estou mais iluminando aqui os objetos, né? Só que o meu objeto, por este ângulo aqui, por este lado, ele recebe essa luz. E vocês observam que a posição dela está aqui acima do meu objeto. Só para evidenciar para vocês que a posição desta lâmpada não vai estar interferindo, né, na iluminação do meu projeto, e sim o seu ângulo de rotação. E agora sim, vamos para o último tipo de lâmpada, né? Lembrando aqui que na hemisférica ainda temos algumas propriedades que são exatamente as mesmas que nós já vimos, né? Coloração, né? Não precisamos estar novamente falando sobre isso, ok?
E agora vamos para o outro tipo de lâmpada, que é a lâmpada do tipo área, né? Então essa é uma lâmpada onde nós podemos dar a ela características parecidas com o tipo de iluminação de uma lâmpada fluorescente, né? A lâmpada fluorescente ela tem um formato mais retangular. Nós podemos estar aumentando uma dessas dimensões, vou colocar aqui 50, por exemplo, né? Vamos aproximar esta lâmpada bem aqui do nosso objeto, para a gente ver bem o ponto forte de luz dela, né? Tá? Então aqui a gente consegue ver que ela ilumina aqui, ó, de uma forma comprida, né? Exatamente como uma lâmpada fluorescente poderia estar iluminando, né? Aquelas lâmpadas tubulares fluorescentes. Nós encontramos esse tipo de iluminação muito comum no escritório, podemos achar também no ambiente de uma cozinha, né? Em locais de trabalho onde a gente precisa ter uma iluminação bem forte, né? Vamos diminuir um pouco. Agora vamos colocar o nosso tamanho em X menor e o Y nós vamos aumentar ele para 40, por exemplo. E aí vocês vão observar que agora nós mudamos o sentido, ó. Ok? Temos algumas características aqui na parte de sombras, né? Poderíamos deixar sem sombras. Então teremos esse outro efeito aqui. Podemos estar agora subindo um pouco mais esta lâmpada. E agora sim traçando as sombras dela, né? Perceberam a mudança na alteração aqui, né? Pelo tipo da sombra que eu estou colocando, né? Que MC constante faz esse tipo de sombra, adaptativo faz outro tipo e esse daqui tem um formato mais parecido aí do objeto, né? Tá? Que mais? A energia, quer dizer, a intensidade dessa luz, né? Muito intensa. Vamos diminuir. Tá? Enfim, pessoal, é uma lâmpada com efeitos aí de iluminação de uma área maior, né? Ela deixaria de ser aí um ponto focal como de uma lâmpada ou de um holofote, né? Ela tem uma outra característica que é uma área de iluminação maior, né? Ela não tem um aspecto de iluminação como de um cone. Aqui a distância, né? Até onde esta lâmpada pode estar atuando, né? Quanto maior isso, maior será a distância de atuação dessa lâmpada. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um segundo objeto. Vamos então clonar este objeto para que a gente possa ter aí dois objetos. Vamos elevar esta lâmpada para uma distância maior. E vamos fazer o seguinte, vamos diminuir agora a distância. Isso. Então nós observamos que este objeto, vamos direcionar ele aqui mais para cá, assim está melhor. Então nós podemos observar como este objeto ele fica bem mais iluminado, né? Se diminuirmos essa distância agora sim nós teríamos uma diferença bastante evidenciada. Observe que este objeto que está mais próximo da minha lâmpada, ele tem uma iluminação bem mais intensa do que este daqui, né? Por que isso? Porque a minha distância aqui, que é uma distância bem menor em relação à posição da minha lâmpada e os objetos que a luz proveniente desta lâmpada pode atingir. Temos aqui aqueles campos negativos, né? Que vai promover aí um efeito de absorção de luz, como já vimos antes. Para isso precisaremos ter uma outra lâmpada aqui iluminando o nosso projeto. O somente esta camada também já vimos. O especular é se gostaríamos que os nossos objetos ganhassem ou não este brilho aqui, né? Então é a parte do reflexo da luz sobre os nossos objetos. E a luz difusa, que é a luz onde os nossos objetos vão estar refletindo, né?
E o formato da área é o formato exatamente da nossa lâmpada, se queremos que seja um retângulo ou um formato mais de quadrado, né? E aí temos o tamanho, né? Quer dizer, vamos subir um pouquinho a coisa dessa lâmpada e vamos alterar também o nosso ângulo de visão aqui, que a gente possa ver esta lâmpada. Eu acho que por este ângulo aqui a gente consegue ver bem, né? Você tem aqui uma quantidade de luz que está sendo distribuída nesta área aqui. É lógico que se nós aumentarmos o tamanho disso, né? Quer dizer, vamos entrar aqui, vamos afastar um pouco mais. Isso, ok? Se nós aumentarmos esse tamanho, essa mesma quantidade de luz vai ser distribuída numa área, o quê? Uma área maior, né, pessoal? Então, se nós estamos aumentando essa área, é lógico que a intensidade dessa luz, ao ser distribuída nessa área maior, ela vai ficar um pouco menos intensa, né? Então, à medida que vamos aumentando esta área aqui, nós vamos cobrindo áreas maiores, né? E, em contrapartida, a nossa intensidade de luz, ela vai ficando mais amenizada, perceberam? Aí sim, se nós gostaríamos que essa luz cobrisse uma área tão grande, teríamos que estar aumentando então a sua energia para tornar ela mais intensa e talvez até aumentar aí a nossa distância, né? Tá? E aí sim nós teríamos uma luz tão intensa numa área maior, né? Isso são todas configurações que a gente pode estar aí manipulando para esse tipo de iluminação do tipo área. Já uma iluminação do tipo retângulo nós já vimos perfeitamente bem, né? Quer dizer, se pegarmos uma única dimensão aqui e renderizarmos, nós teríamos uma luz com aspecto comprido, né? Então, se precisássemos fazer aí um pequeno resumo sobre esses tipos de iluminação, o tipo de iluminação ponto seria o mesmo que uma lâmpada comum incandescente que espalha a luz em todas as direções, representando exatamente isso, um ponto de luz. A lâmpada do tipo Sol imita a luz do Sol, onde os raios de luz chegam de forma mais constante e paralela. A lâmpada focal, ela imita a luz de um spot ou de um refletor de uma peça teatral. Aquela luz que segue o ator, onde os raios de luz chegam em forma de cone. A luz do tipo hemisférica, que imita uma luz com 180 graus constantes. Ela tem um hemisfério direcional, mas ela não produz sombras, exatamente como a luz de um dia nublado. E por último, a iluminação do tipo área. Ela imita uma luz como a produzida por uma lâmpada fluorescente comprida, uma lâmpada tubular. Ela pode ter formatos quadrados ou retangulares na sua lâmpada. Agora eu vou fazer para vocês uma pequena animação na utilização de cada um desses tipos de lâmpadas, apenas para evidenciar como estes tipos de lâmpadas numa animação podem influenciar de diversas formas diferentes. Então aqui temos uma lâmpada do tipo ponto. Aqui uma lâmpada do tipo Sol. Uma lâmpada do tipo focal. Uma iluminação hemisférica. E agora, por último, uma iluminação do tipo área. Bom, pessoal, com isso nós conseguimos atingir o objetivo aqui do nosso capítulo. Aprendemos então a trabalhar com iluminação. No próximo capítulo nós vamos aprender a estar trabalhando aqui, com definições de ambiente. Se gostaram deste capítulo, não esqueçam de deixar aí o like.
E para aqueles que ainda não estão inscritos e chegaram neste capítulo pela primeira vez, não esqueçam de se inscrever, pois os inscritos serão sempre comunicados sobre os novos vídeos que estarei disponibilizando aqui no canal AFR 2010. Muito obrigado e nos veremos então no próximo capítulo.